Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Thiago Pereira, estrategista digital, biohacker e criador da metodologia Brain Canvas, que é a ferramenta que vai te ajudar a vender mais com neuromarketing. Bem, hoje o conteúdo ele é motivacional, conteúdo quase autoajuda para algumas pessoas, mas na minha opinião a antifragilidade é uma das soft skills mais importantes do século XXI. Antes de mais nada, já comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, já curte, já se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Hoje eu vou falar 4 dicas para você aumentar a sua antifragilidade nesses tempos cada vez mais difíceis. Então, solta a vinheta aí, editor! Quem não sabe, gente, antifragilidade é um neologismo, é um novo significado criado por Nicholas Taleb, um dos grandes filósofos, autores. Vou colocar o livro dele aqui, Antifragilidade, que é um livro que ele criou no ano de 2015, se eu não me engano. E o livro se baseia em todo um box do conceito incerto que o Nicholas Taleb defende. Ele tem alguns livros como Lógica do Cisne Negro, Antifragilidade e o último livro dele de 2017, que é o Skin in the Game. Então são 3 livros dentro de uma lógica do incerto. Ele sempre fala que um livro nasce da costela de um outro. E hoje eu vou falar basicamente de 4 dicas para você aumentar a sua antifragilidade. A primeira dica para você aumentar a antifragilidade, antes de eu falar da dica, eu vou explicar o conceito. Antifragilidade é diferente de resiliência e é diferente de frágil. O que é um objeto frágil? Um objeto frágil é um objeto que não suporta pressão, que quebra. Enquanto que um objeto resiliente, um objeto que tem resistência, é aquele objeto que leva uma pancada, mas ele continua da mesma forma. E a gente tem como representação da resiliência a fênix. Eu inclusive gosto muito do conceito da fênix, o conceito de renascimento. Só que esse conceito de resiliência ele está um pouco ultrapassado. Hoje o conceito que as pessoas estão defendendo e divulgando, assim como eu estou fazendo aqui, que é essa soft skills, que é a antifragilidade, que é o conceito de ser antifrágil. O que é antifrágil? É você não ser frágil, você não ser resiliente, você ser um objeto, uma pessoa, que toda pancada que você leva, você cresce, se desenvolve, ganha força, você fica ainda mais forte. E nesses tempos incertos, nesses tempos que a gente vem vivendo, essa habilidade é muito importante. Dentro do conceito grego, tem a ver com... Então, pessoal, na antifragilidade, o símbolo da antifragilidade, sabe qual que é? Hidra de Lerna, porque Hércules, nos seus 12 trabalhos, ele teve que enfrentar um monstro chamado Hidra de Lerna, que quando ele cortava um pedaço da Hidra de Lerna, nascia duas outras cabeças. E aí você vai perguntar como que ele conseguiu matar a Hidra de Lerna. Ele cortou todas as cabeças, teve que cauterizar muitas delas, e uma cabeça, principal cabeça, ele colocou a pedra em cima. Isso é um pouco de mitologia grega, para quem gosta, eu particularmente gosto bastante. Mas no conceito da antifragilidade, a antifragilidade, o símbolo é Hidra de Lerna, ou seja, cada porrada que você leva, você cresce, você desenvolve. E eu gosto muito do livro como um todo, recomendo fortemente que vocês leiam, mas meu objetivo aqui é resumir o conteúdo e passar um pouco para vocês. Bom, pessoal, eu vou falar uma frase do livro Antifragilidade antes de entrar de vez nas 4 dicas, que é o seguinte, eu tenho até uma colinha aqui. As pessoas que carregam muitos erros são muito mais confiáveis do que aqueles que ainda não passaram por eles. Ou seja, pessoas que passaram e viveram erros, fracassos, são pessoas muito mais confiáveis do que não passaram. Isso para mim é muito verdade. Bem, vamos para a dica. Dica número 1. Não existe estabilidade. Gente, é um mito muito grande. As pessoas geralmente entendem e buscam essa tal da estabilidade, né? Estabilidade financeira, mas ela não existe. Na verdade é uma falácia, porque nenhum sistema é totalmente seguro, e o próprio Nicholas Taleb, no livro Antifragilidade, ele fala muito isso, para você desapegar desse processo de que existe segurança, né? Na verdade isso é um mito, até porque o nosso cérebro vive em busca dessa segurança, que na verdade ela não existe. Então a gente precisa entender esse risco que é viver nesse mundo.
Gente, entendam que não existe estabilidade, tá? O mundo, o próprio coronavírus é um exemplo da nossa não estabilidade. Por mais que você tenha estabilidade financeira, o seu chefe pode te mandar embora. Se você for funcionário público, você pode ser exonerado como alguns funcionários do Banco do Brasil. Então, o ideal é que você tenha isso em mente e destrua um pouco esse conceito de que você tem estabilidade. Não, você não tem estabilidade e a gente tem que conviver com isso. Vamos para a próxima dica. Uma dica para você desenvolver essas soft skills que é a antifragilidade é você abraçar o desconhecido, né? Em geral, a gente tem um conceito muito igualitário de caixinha, né? De boiada, a gente tem esse conceito de corrida dos ratos. Então, você precisa aprender a abraçar o desconhecido, porque às vezes o desconhecido pode ser melhor do que o que você imaginou que fosse acontecer. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu me formei em Educação Física em Viçosa e meu maior sonho era ter uma academia. E aí, durante o processo, eu percebi que até então muitas coisas eram desconhecidas para mim, e hoje um cara que sabe muito sobre biohacking, um cara super inovador, visionário, criou uma ferramenta de neuromarketing, e tudo isso eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, era totalmente desconhecido. Então eu passei a abraçar mais o desconhecido, porque hoje o mundo, a gente não sabe o que vai acontecer em 6 meses. A pandemia mesmo é um exemplo disso. A gente nunca imaginou que a gente ia enfrentar uma pandemia global de uma doença que traz tantos prejuízos à nossa sociedade. Então, essa é a segunda dica. Abraço o desconhecido. Vamos para a terceira. Pessoal, a terceira dica para desenvolver mais antifragilidade é você aprender a não compartilhar suas vitórias, tá? E a compartilhar as suas derrotas. E principalmente analisá-las, todas elas. A aceitar um aprendizado, aceitar críticas. Nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade de aceitar análises e críticas sobre o nosso trabalho. Em geral, a gente acha que a pessoa está nos julgando, isso é muito ruim. Então, se você quer desenvolver antifragilidade, compartilhe as suas derrotas, seus fracassos e não seus sucessos, tá? Porque, em geral, isso é ruim. O sucesso, ele deve ser comemorado de uma forma bem silenciosa e de uma forma simples, porque o próximo sucesso vai ser muito mais difícil que o seu primeiro. Então, essa é a terceira dica para você desenvolver antifragilidade. Vamos para a quarta dica. A dica é para você que está vendo esse vídeo no YouTube, te dar parabéns, porque é estudar sempre. O próprio Nicolas Taleb, no livro dele, ele demonstra que a gente tem que estar sempre estudando, keep learning. E eu lembro de um caso que uma vez eu peguei um Uber em São Paulo, quando eu morava lá, e o Uber falou assim: você trabalha ou você estuda? Aí eu falei assim: eu trabalho e eu nunca parei de estudar. Por quê? Hoje, estudar é algo super necessário, o mundo está sempre se atualizando, a gente não consegue prever nem daqui a 6 meses o que dirá 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então a minha dica para vocês é: estude sempre, tá? Não gosto de estudar. Encontre algo que você curta, encontre sua paixão, estude. Eu mesmo sou um nerd, sou um bibliófilo, adoro ler, estudar, audiobook, podcast. Por isso que eu tô aqui fazendo conteúdo para você, porque eu tenho muito conteúdo a compartilhar. E essa é a minha dica para você, a terceira dica. Estude mais, continue estudando. Keep learning, como diz o Murilo Gun. Então, vamos para a próxima dica, que é a quarta dica. Na verdade, eu já falei as 4 dicas, só que eu vou dar um bônus para vocês, tá? A quinta dica. Quinta dica bônus para você é: aplique a estratégia Barbell. O que é a estratégia Barbell? No livro do Nicolas Taleb, Antifragilidade, entre outros, ele cita a estratégia de Barbell. O que é a estratégia de Barbell? É a estratégia do levantamento de peso, onde você coloca os seus ativos, as suas ações mais críticas, no qual investimentos mais sérios, mais estáveis, como Tesouro do Governo, conhecimento para você. E no outro lado dessa barbell, que barbell em tradução é o halter, né, o peso, você coloca aquelas mais arriscadas, como bitcoins, startups de alto risco, e dessa forma você pode aplicar na sua vida. Sempre se arrisque muito e tenha sempre uma estabilidade, ou seja, faça esse equilíbrio, faça esse barbell de ações e investimentos mais arriscados e ações e investimentos mais tranquilos, tá?
Essa é a quinta dica bônus para vocês. Então, mais uma vez, se gostou, comenta, compartilha e vamos mais falar sobre isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Galerinha, manda oi pro vídeo aí, ó. Aê, valeu, obrigado. Valeu, galera. Obrigado aí ao